Olá a todos, eu me chamo Luciano Pereira, eu sou médico veterinário, trabalho na Clínica de Especialidades VetUnity em São Paulo, capital, e também sou professor das disciplinas de Fisiologia, Semiologia e Clínica de Pequenos Animais. Hoje vamos falar da síndrome cardiorrenal, uma enfermidade extremamente importante e prevalente na clínica de pequenos animais. A síndrome cardiorrenal nada mais é do que uma alteração de caráter agudo ou crônico que vai afetar tanto o rim como o coração. O órgão primário acometido inicialmente pode ser o coração, mas que ao longo do decurso da sua enfermidade também irá comprometer a função renal. Ou, ao contrário, ou em ambos os órgãos de forma simultânea, quando da presença de doenças multissistêmicas, como por exemplo a sepse ou a pancreatite. As alterações vindas de ambos os órgãos vêm por alterações de pressão arterial, de hemostasia sanguínea, de equilíbrio hídrico e eletrolítico. Para uma melhor compreensão e diagnóstico e tratamento da síndrome cardiorrenal, pesquisadores dividiram a síndrome cardiorrenal em 5 tipos, onde o tipo 1 e o tipo 2, o órgão primário acometido é o coração. Já o tipo 3 e o tipo 4, o órgão primário acometido seria os rins. E no caso do tipo 5, as alterações multissistêmicas como sepse, pancreatite e o hiperadrenocorticismo seriam as doenças multissistêmicas de maior prevalência e ocorrência na clínica de pequenos animais, afetando ambos os órgãos. Vamos falar agora da síndrome cardiorrenal do tipo 1. Nesse caso, temos uma perda aguda da função cardiovascular, em decorrência normalmente de miocardites ou de arritmias de gravidade. A queda acentuada no débito cardíaco desses pacientes irá determinar uma menor perfusão tecidual e, consequentemente, isquemia. No caso, o rim, por ter a necessidade de receber 25% de tudo que o coração bombeia para fazer suas funções, será um dos órgãos extremamente comprometidos. Esse rim terá uma menor perfusão renal, consequentemente teremos elevações rápidas e crescentes em questão de horas dos níveis de compostos nitrogenados do sangue, no caso nossos biomarcadores, a ureia e a creatinina. Mas também pela isquemia, teremos a morte do glomérulo, a morte dos túbulos renais, com como consequência teremos células do túbulo renal que irão obstruir a luz do túbulo por causa da sua morte celular, consequentemente obstruindo o fluxo do túbulo renal, levando a quadros de oligúria ou mesmo anúria por obstrução do fluxo na formação da urina. E daí isso se torna importante, o diagnóstico, com a presença da evolução da doença de sedimento urinário com a presença de cilindros granulosos, que nada mais são do que essas células que morreram do túbulo, tomando o formato desse túbulo na forma de um cilindro. A presença desses cilindros é altamente indicativo de uma lesão isquêmica aguda renal. O restabelecimento da função hemodinâmica do coração é fundamental, pois se isso não acontecer, a morte acontecerá em poucas horas ou dias. Ou, se você conseguiu o restabelecimento da doença, mas de forma tardia, talvez você tenha a evolução para uma doença renal crônica frente à morte excessiva de néfrons durante esse processo isquêmico. O uso de medicações inotrópicas para o coração, de drogas vasoativas, de fluidoterapia e até mesmo de antiarrítmicos, se for o caso, a presença de arritmias, é imperativo na tentativa de evitar o óbito desse paciente. Vamos falar agora da síndrome cardiorrenal do tipo 2. Nesse caso, temos uma doença cardíaca crônica que, pela sua própria evolução, bem como pelo uso de medicações diuréticas e vasodilatadoras na tentativa de evitar a formação de um quadro congestivo, teremos uma deterioração ao longo do tempo da função renal. Talvez a doença cardíaca mais prevalente, conhecida na clínica de pequenos animais, que tem uma característica de evolução crônica e talvez com alteração ao longo do tempo da função renal, é a doença degenerativa da válvula mitral, de cães de porte pequeno. Em analogia a um carro velho com problema de motor, um motor menos eficiente, o uso de diuréticos funcionaria para o carro como se fosse a gente tirar malas do porta-malas para ele carregar menos peso. Os diuréticos para o coração fariam uma menor sobrecarga de volume para essa bomba cardíaca e também um menor aumento de volume venoso vascular para reduzir as formações de edema. Da mesma forma, se esse carro velho com um motor menos eficiente ficar subindo serra o tempo todo, a gente vai trabalhar com esse carro sendo submetido a uma exigência maior e, consequentemente, uma piora da função desse motor. E no caso do coração, para a gente conseguir esse benefício, seria talvez o uso de vasodilatadores para reduzir a pressão arterial sistêmica e daí conseguir uma melhor ejeção de sangue, como se fosse o carro agora trabalhando no plano e não subindo serra. Só que o uso de vasodilatadores, que vão reduzir a pós-carga, o trabalho do coração na injeção de sangue para o sistema de artérias até as redes capilares, e o uso de diuréticos para reduzir a sobrecarga de volume, irão determinar, consequentemente, uma menor perfusão renal, uma queda de pressão e uma menor perfusão
ao glomérulo renal, levando consequentemente a aumentos crescentes ao longo do tempo da ureia, da creatinina e também a isquemia renal com a morte de néfrons. Ou seja, para esse paciente ter uma melhor qualidade de vida e sobrevida sem uma lesão renal não conhecida ao longo do tempo do tratamento da doença cardíaca, é fundamental a cada retorno ao médico veterinário o acompanhamento também dos marcadores bioquímicos de função renal, como ureia, creatinina e SDMA, para o diagnóstico precoce e daí o ajuste de doses de diuréticos e vasodilatadores sem prejudicar cada vez mais a função renal. Nesses pacientes, sem dúvida nenhuma, a terapia multidisciplinar com um cardiologista e com um nefrologista talvez seja interessante na tentativa de aumentar não somente a qualidade de vida, mas a sobrevida desses pacientes. Vamos falar agora das alterações renais que vão determinar também alterações do sistema cardiovascular, as alterações da síndrome renocardíaca. A renocardíaca do tipo 3 se define por uma alteração renal de caráter agudo que irá determinar também uma alteração do sistema cardiovascular também de caráter agudo. As alterações cardiovasculares mais comumente observadas na renocardíaca do tipo 3 são as arritmias, as pericardites e as miocardites. Essas alterações cardíacas advêm de alterações eletrolíticas, particularmente na elevação do potássio sérico, da acidose metabólica e ainda da toxemia urêmica, que vai levar à formação de substâncias depressoras da função miocárdica. Por vezes, essa síndrome ela é observada quando da agudização de uma doença renal crônica, onde o paciente que era antes poliúrico passa a se tornar oligúrico ou anúrico. E essas alterações vão determinar uma sobrecarga de volume no sistema circulatório, agravando ainda mais a doença cardiovascular. O reconhecimento rápido dessa alteração renocardíaca é fundamental para tentar evitar a evolução para o óbito do paciente. Por vezes, um nefrologista vai precisar da hemodiálise para tentar manter a homeostasia do animal até que a medicação consiga o benefício, o efeito desejado na melhora da função renal e, consequentemente, também melhora da função do sistema cardiovascular. Chegou o momento de falarmos da síndrome renocardíaca do tipo 4. Nesse caso, teremos agora uma doença renal crônica que, ao longo do tempo, também irá determinar uma alteração crônica do sistema cardiovascular. Um dos pontos mais importantes aqui é que a doença renal crônica vai fazer ao longo do tempo um aumento da pressão arterial sistêmica decorrente da ativação de mecanismos neuromorais pelo rim para tentar aumentar a pressão sistêmica e, consequentemente, também aumentar a pressão intraglomerular de cada néfro residual hoje existente. Para conseguir depurar as toxinas, manter o equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido básico, esse rim agora com uma menor quantidade de néfrons vai precisar de uma pressão intraglomerular maior para depurar o sangue no mesmo tempo que ele fazia com uma maior quantidade de néfros do passado. Só que esse aumento crônico da pressão arterial sistêmica, por sua vez, irá determinar um aumento da resistência arterial e um trabalho maior do coração na injeção de sangue. E esse trabalho crônico do coração na tentativa de sobrepujar a pressão arterial sistêmica elevada vai fazer com que o músculo cardíaco tenha a necessidade de hipertrofiar de forma crônica para tentar manter o débito cardíaco. Essa hipertrofia, no primeiro momento, que parece ser compensatória e interessante, acaba ao longo do tempo determinando fibrose miocárdica e lá na frente podemos ter, por sua vez, a falência do músculo cardíaco. Portanto, o equilíbrio da pressão arterial nesses pacientes se torna muito importante para evitar que excesso de pressão determine uma hipertrofia de caráter maligno com perda da função miocárdica. Além disso, soma-se o fato de que muitos pacientes com doença renal crônica precisam também da reposição volêmica por o equilíbrio hídrico e também eletrolítico e ácido básico. Só que a reposição volêmica no paciente que já tem uma hipertrofia miocárdica ou alguma doença cardíaca anterior pré-existente pode ser o fator determinante para a ocorrência de edemas, para a formação de quadros congestivos, seja edema pulmonar ou mesmo ascite. Portanto, o paciente doente renal crônico ele precisa ser muito bem avaliado pelo clínico, o seu grau de hidratação e a quantidade, a necessidade dessa reposição volêmica para evitar sobrecarga de volume e a formação de edemas. Um outro ponto importante aqui é o fato de que muitos pacientes doentes renais crônicos
cursam também com anemia pela deficiência do hormônio eritropoetina. Essa anemia pode ser o gerador de arritmias malignas no coração e até mesmo o risco de morte súbita, pois com o miocárdio hipertrofiado temos a maior necessidade de demanda de oxigênio para esse músculo cardíaco. Só que no paciente com anemia, você infelizmente não vai conseguir dar a demanda necessária de oxigênio para esse músculo e, consequentemente, poderemos ter alteração do potencial de membranas, gerando arritmias ventriculares malignas e, logicamente, a morte súbita. Portanto, o tratamento do paciente doente renal crônico, que cursa também com alterações hemodinâmicas crônicas do sistema cardiovascular, precisa ser muito bem abordado e conduzido. E muitas vezes, para conseguir um melhor tratamento, uma melhor qualidade de vida e sobrevida, há necessidade de envolvimento de uma atividade multidisciplinar, com envolvimento tanto do nefro como do cardiologista no tratamento dessa síndrome renocardíaca do tipo 4.